Você já parou para reler um diálogo que escreveu e ficou com a sensação de que ele simplesmente não funciona? Você não sabe dizer o motivo, mas sabe que ele não tá legal. A verdade é que diálogos ruins podem arruinar até mesmo as melhores tramas, mas a boa notícia é que existem sinais claros de quando isso acontece. E hoje eu vou mostrar como você pode, em apenas 3 segundos, identificar se o seu diálogo está prejudicando a sua história. E não, isso não é clickbait. Realmente dá para fazer isso e eu vou provar. Então, se você já teve dificuldades para criar as conversas entre os seus personagens, fica aqui comigo porque esse problema acaba hoje. Se você chegar até o final do vídeo, eu vou mostrar 2 técnicas muito fáceis para resolver os problemas do seu diálogo, para que ele não estrague a sua trama incrível. Eu sou o Carlos Canudo e a ideia desse vídeo veio de uma aula do Brandon Sanderson, que, caso você não saiba, é esse cara aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Antes de identificar o que torna um diálogo ruim, a gente precisa entender o que faz um diálogo ser bom. Um bom diálogo não é apenas uma troca de palavras entre personagens, mas uma ferramenta para revelar algo importante sobre a trama. Ele tem 3 funções básicas: avançar a trama, desenvolver os personagens e elevar a tensão da cena. Um bom diálogo faz uma dessas coisas. Ótimos diálogos fazem 2 ou as 3 coisas. Diálogos horríveis não fazem nenhuma delas. Fora isso, diálogos bem feitos fluem de forma natural e soam reais. Eles teleportam a sua mente direto para a cena. Você esquece que está lendo uma história por alguns minutos, acha que está vivendo nela. Então, bons diálogos se parecem muito com conversas da vida real, mesmo que elas aconteçam no mundo de fantasia medieval europeia. Outras características que elevam o nível do diálogo são a autenticidade da fala, o tom correto de acordo com a cena e a adição de camadas. Mas a gente não vai abordar esses temas nesse vídeo, porque você consegue fazer bons diálogos sem essas 3 coisas. Na verdade, elas são técnicas um pouco mais avançadas que transformam bons diálogos em diálogos incríveis. Então a gente deixa elas para outro vídeo. E agora que a gente já sabe o que faz um diálogo ser bom, fica fácil saber o que faz ele ser ruim. É justamente o oposto disso. Em vez de mover a história, um diálogo ruim faz o leitor parar. São aquelas falas que parecem forçadas, desnecessárias ou cheias de exposições óbvias. Um dos maiores problemas é quando o diálogo tenta explicar demais o que está acontecendo. Por exemplo, 2 personagens falando sobre algo que ambos já sabem, apenas para explicar para o leitor. Eles normalmente começam com "como você sabe, blá blá blá". Bem, se ele sabe, para que você está repetindo então? Isso quebra a imersão, porque soa falso. O leitor é inteligente e percebe que o diálogo está ali para passar uma informação para ele e não para o personagem. E mesmo que esse tipo de diálogo diga alguma coisa sobre o passado do personagem, por exemplo, ele ainda é ruim, porque isso poderia ter sido mostrado de uma outra forma. Um exemplo recente é o primeiro episódio da série O Acólito, onde tem uma cena da protagonista assustada e paralisada ao ver um pequeno incêndio. Ali a gente já entende que ela teve um trauma no passado relacionado a fogo. Só que 12 segundos depois aparece um Jedi estranho que fala: "Como você sabe, alguns anos atrás você sofreu um grande trauma naquele incêndio e blá blá". A fala é totalmente desnecessária. Revelar o passado do personagem não é desenvolver o personagem. E sobre elevação da tensão na cena, bom, eu nem preciso dizer que um diálogo expositivo não faz isso, além de não ser nada natural. E agora vamos ao que eu prometi no início do vídeo: o teste dos 3 segundos. A grande questão é que para saber se um diálogo é bom ou ruim, você precisa ler o que está escrito ali, certo? Errado. Na verdade, meio certo. Ler o diálogo é o jeito mais completo de fazer uma avaliação, e isso é óbvio. Mas existe outra maneira, porque acredite ou não, os diálogos têm forma. E eu tô falando de forma física mesmo. Diálogos existem de forma etérea quando estão na nossa cabeça, mas assim que os escrevemos, eles ganham uma forma, que é mais ou menos assim. E se eles têm forma, nós conseguimos compará-los apenas com um olhar. Você duvida? Então vamos fazer um teste rápido aqui. Me diga qual elefante está melhor desenhado. Valendo! A resposta é óbvia, né?
Mesmo que você não tenha visto os detalhes do desenho, você sabe que o elefante da esquerda é melhor. Então voltemos aos diálogos. Em um dos contos que eu publiquei uns anos atrás, eu consegui criar uma história genial. Ela envolvia um grande mistério que se resolvia apenas nos parágrafos finais. Acontece que esses parágrafos finais eram o personagem A explicando para o personagem B a resolução do mistério. Com a experiência que eu tenho hoje, eu sei que esse final não foi bom. Fazer um grande mistério e colocar 12 parágrafos de texto explicativo no final é péssimo. Isso porque é expositivo, não é fluido e não é natural. O diálogo acaba se transformando em um monólogo, e o monólogo se parece com isso. E se você comparar essas duas formas, você consegue saber o que tá bom e o que tá ruim. E sim, essa é a técnica. Só de bater o olho você já sabe que o texto da esquerda é o melhor. E aqui vai um bônus, isso não é válido só para livros, porque se eu abro a primeira página de uma história em quadrinhos e vejo isso aqui, eu imediatamente fecho a história, rasgo as páginas e peço para os meus filhos jogarem elas dentro do balde verde, que é onde vai o lixo reciclável aqui de casa. Então sim, essa regra também é válida para quadrinhos. Você pode achar que eu estou brincando ou falando besteira, porque a técnica é simples demais, mas quem disse isso não fui eu. Foi esse cara aqui, que é um dos maiores best-sellers de fantasia da atualidade. Então se o seu diálogo se parece com isso, eu sinto dizer, mas ele está ruim. Mas não se preocupe, porque agora é a hora das técnicas ninjas que farão ele subir de nível. E a técnica número 1 é: interrompa, mude de assunto, descreva. Quando o personagem A começar a fazer o seu monólogo, faça o personagem B interrompê-lo com uma contestação do que foi dito. Ao invés do personagem A contar tudo de uma vez, faça com que ele deixe algumas pontas soltas para o personagem B fazer perguntas no meio da fala. E, eventualmente, ele também pode abordar um outro assunto paralelo. Afinal, é assim que uma conversa de verdade ocorre. Um exemplo seria uma cena onde o mestre ensina o seu aprendiz a usar a magia da conjuração. Ao invés de explicar tudo de uma vez, o mestre começa falando que o primeiro passo é fazer a mana correr pelo corpo. Então o aprendiz já o interrompe e diz que nunca conseguiu controlar a mana direito. O mestre o tranquiliza e faz uma analogia comparando a mana ao fluxo de um rio. O aprendiz agradece e o mestre retoma o raciocínio. Fala que o segundo passo é pensar no objeto conjurado. E aí o aprendiz pergunta se não há limites para isso, se ele pode pensar em qualquer coisa que ela será conjurada. Então o mestre explica as limitações da magia. E logo depois passa para a explicação do terceiro e último passo. Mas ele vê um olhar triste no aprendiz e pergunta o motivo daquilo. O jovem então fala sobre a guerra, não sabe se um dia será forte o suficiente para defender sua vila. Eles conversam um pouco sobre o tema até que o mestre retoma a explicação do último passo. E como último recurso você ainda pode, entre uma fala ou outra, adicionar descrições do ambiente ou dos personagens, indicando o que eles estão sentindo ou qual o clima da cena. Dessa forma, o monólogo do mestre passa disso para isso aqui, que fica bem melhor, bem mais natural. Agora a técnica 2, mande uma carta. Em um dos livros da Agatha Christie, o mistério da trama é revelado por uma carta. No último capítulo do livro, uma pessoa encontra a tal carta, então o leitor descobre a verdadeira identidade do assassino ali. Nesse caso, a técnica não melhora o diálogo, mas transforma ele em outra coisa, sem deixar de cumprir a função desejada. No nosso exemplo da magia da conjuração, a gente substituiria o diálogo entre o mestre e o aprendiz por um trecho de um diário. O diário seria do falecido mestre, onde ele conta como aprendeu a usar a tal magia da conjuração. Então, tanto o aprendiz quanto o leitor receberia informação ao ler o diário. Lembrando aqui que o leitor é inteligente, então nada de usar essa solução de forma preguiçosa. Senão o leitor pode se sentir enganado e jogar o seu livro na lata de lixo reciclável. Por último, mas não menos importante, vale dizer que se o seu diálogo tem uma boa forma, não significa que ele seja bom. Só significa que ele passou no teste dos 3 segundos, ou seja, ele não parece horrível. Mas para ter certeza disso, sim, você vai ter que ler. E até lá, você pode ver esse vídeo aqui sobre escrita criativa ou esse aqui sobre como consertar um prólogo. E por hoje é só. Tchau!